Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Aqui a diversidade tem voz, respeito é regra e a escuta é o nosso maior compromisso. O assunto que eu trago hoje para nós conversarmos e a profissional que já está aqui de frente para mim, para a gente estar levando os esclarecimentos a você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia respiratória no cuidado de crianças com disfunções motoras, aqui no Conversas Inclusivas. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Karine Blanco, fisioterapeuta respiratória pediátrica. Seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. E desde já quero te agradecer, Karine, por ter disponibilizado seu tempo. Sei que sua vida é corrida, você sempre está ali acudindo um ao outro e hoje você tirou esse espacinho para estar aqui trazendo informações para o pessoal que nos acompanha da Rádio Defensoria. Então, Karine, para nosso começo de conversa, explica para a gente. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que são disfunções neuromotoras e como é que elas afetam as crianças atípicas? As disfunções neuromotoras, elas são problemas, né, entre aspas, problemas que acontecem nas funções motoras normais. É o não andar, é o não sentar, é o não sustentar a cabeça. São disfunções neurológicas ou neurais que acontecem no nosso desenvolvimento motor. Entendi. E qual é o papel específico da fisioterapia respiratória, né, no tratamento dessas crianças? Quando nós temos crianças neurotípicas ou crianças que têm disfunções neurológicas, nós temos a grande maioria deles tem alterações de tônus, ou tônus alto ou um tônus baixo. O que é o tônus? O toque. Não é o toque, é o que o meu corpo consegue fazer de contração. Entendi. O trofismo é o que a minha mão sente. Tipo, eu toco aqui, tá macio. É uma criança... Normalmente, uma criança neurotípica, ela vai ser ou uma criança molinha, que é uma criança hipotônica, ou ela é uma criança muito rígida, que é uma criança hipertônica. E essas disfunções, elas alteram o funcionamento do nosso corpo inteiro e o pulmão principalmente. Se o meu tórax não se movimenta direito, o meu pulmão que está lá dentro, ele também não se movimenta direito. Então, o que nós da fisioterapia fazemos? Nós fazemos com que as coisas funcionem de uma maneira, da maneira mais próxima do normal. Porque é muito comum que as crianças que têm disfunções neuromotoras tenham problemas respiratórios. Vão ser crianças que vão ter mais pneumonias, mais gripes, vão ter mais secreção. Então, o fisioterapeuta ele entra nessa questão, o respiratório nessa questão de fazer o pulmão funcionar direito. Entendi. Quais são os principais desafios respiratórios que crianças com disfunções neuromotoras elas enfrentam? É justamente essa questão de fazer funcionar do tórax, do pulmão dentro do tórax, pulmão, coração, corpo todo, fazer isso funcionar de uma maneira mais próxima do normal. É difícil trabalhar com as crianças neurotípicas? Sim e não. Porque envolve todo um toque. Tem criança que não tolera toque. Exato. E aí, como que eu, que trabalho com as mãos, vou conseguir fazer? O estímulo. Exato. Eu, inclusive, uma vez fui parar no hospital. Um bebê de 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, ele estava no meu colo. Eu procuro não atender a criança quando a criança está muito agitada, quando a criança está chorando muito, esperneando, mas a mãe disse, pelo amor de Deus, atende meu filho.
Ele tá desorganizado agora, ele não vai se organizar. Só que se você não atender meu filho vai pro hospital. E no hospital meu filho vai sofrer. O que eu fiz? Normalmente eu sento no chão, eu sentei no chão, coloquei ele no meio das minhas pernas, eu cruzei as minhas pernas por cima das pernas dele, então eu travei uma das âncoras, que é o quadril, e ele, na tentativa de sair das minhas mãos, ele me deu uma cabeçada. Eu pensei que tinha feito uma fratura de costela pela pancada que ele me deu. Nossa. E um bebê de menos de 2 anos. É complicado mesmo, realmente. Uma criança atípica, geralmente, quando ela está desregulada, o normal seria deixar acalmar, deixar passar. Porque, e aí entende-se também, por outro lado, que a mãe estava desesperada querendo atendimento para o filho, né? Mas aí é que gera todo essa confusão, todo... Normalmente eu espero a criança se regular, porque normalmente não demora muito tempo. Não demora muito. Você espera que a criança se regule, você volta, você brinca, você oferece alguma coisa para que não seja forçado. Eu venho de uma linha da fisioterapia que é a fisioterapia gentil, que é você atender dentro das permissões da criança. Exato. E eu vou ali, eu vou brincando, e a criança vai se distraindo, e ela vai deixando eu colocar a mão. Chegou um momento que eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer. Tranquilamente. Exato. É por isso que sempre não é muito bom agir com as crianças quando elas estão desreguladas, né? A gente tem que dar aquele tempo, e muitas vezes delas, elas se acalmam com um banho, né? O banho acalma, deixa passar aquele momento. Eu digo isso porque eu tenho e quando ele está desregulado, eu dou o tempo dele se acalmar novamente. Não adianta nem a gente ir lá com carinho, tentar acalmar, que não vai. Realmente é deles. É aquele momento ali que ele está desregulado por alguma coisa, por alguma questão, e tem que deixar passar. Não dura tanto tempo. Vezes é muito rápido que resolve. Tem criança que é com banho, tem criança que é com... um animal de suporte. Isso. Que é com um brinquedo, às vezes uma naninha, alguma coisa. Então, principalmente eu que atendo esses bebês, eu tenho 3 ambientes que eu te disse, né? É o centro de referência, que é o follow-up, que nós atendemos os bebês prematuros, os bebês sindrômicos e os bebês que são filhos de mães que tiveram gestação de alto risco. Nós atendemos do nascer ou do sair da UTI aos 2 anos. Eu sou da UTI pediátrica, da UTI do Hospital da Criança, e eu faço atendimentos domiciliares. Até porque os pais que têm um bebê que está com uma pneumonia, com uma bronquiolite, com alguma coisa respiratória, 90%, 95% deles não querem sair de casa. E assim, levar para um consultório gera contaminação, querendo ou não, né? Exato. E já estão ali fragilizados, aí né? Tira a criança do seu ambiente. Então, atender em casa, eu estou atendendo a criança dentro do seu ambiente. Exato. Evita muitas coisas também, né? Muitas. A gente sabe que dentro dos hospitais onde tem atendimento tem várias coisas circulando no ar, e é perigoso. Você às vezes não tem nada, ou você só tá com aquilo ali e adquire outras coisas. O ar totalmente contaminado, né? Embora tenha toda uma higiene, embora tenha toda uma desinfecção, mas a gente sabe que aquilo ali fica no ar também, né? Fica. Infelizmente, a gente não tem como ter um sugador, uma coisa que vai lá, tira todo o vírus, toda a bactéria, todas as coisas. Ainda não inventaram. Não, né? Infelizmente. E fala pra gente, Karine, como é que a fraqueza muscular influencia a função respiratória nessas crianças? Uma criança com uma fraqueza muscular grande ou com uma hipotonia, se ela não sustenta a cabeça, ela vai estar sempre desmontando em cima das suas estruturas. Então, tu imagina que eu tenho um bloco de Lego. Se ele tá uma torre, ela tá retinha, ela tá funcionando. Tu imagina que tem uma dessas peças que tá fora. Essa pecinha fora do Lego vai fazer o resto ser frágil e qualquer coisinha quebra. E aí, assim, eu vou desmontando em cima de mim.
Se eu vou Nossa. desmontando as estruturas, elas ficam sobrecarregadas. Tu imagina que eu vou Entendi. enrolando. Entendi. E quais técnicas de fisioterapia respiratória são mais eficazes, né, para melhorar a ventilação pulmonar e também a higiene brônquica? Isso. Depende, eu sempre digo que assim, o meu atendimento ele é sempre direcionado ao quadro clínico do bebê, da criança. Ah, eu tenho aqui secreção, então eu tenho que tirar essa secreção. São técnicas de remoção de secreção. Ah, essa criança aqui, ela tá em alguma disfunção que não consegue respirar, tipo, eu não consigo colocar ar para dentro. Então eu vou fazer uma técnica de desobstrução ou uma técnica de reexpansão. Tudo depende do quadro clínico. Tudo depende, assim, normalmente o meu melhor amigo de infância é o meu estetoscópio. E hoje eu uso uma técnica relativamente nova, ela tem aí só 30 anos, que é a laser terapia. O laser de baixa potência, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório e ele gera energia para o corpo, melhorando o sistema imunológico. Olha que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Sério? Sério. Eu, por exemplo, é o que eu te disse, eu tenho 3 anos que eu não sei o que é ficar doente. Eu não sei o que é ficar gripada. Então, nada respiratório. Por quê? Pelo menos uma vez na semana, eu inclusive deveria fazer mais, nesse período que nós estamos em período sazonal, eu faço em mim uma das aplicações do laser. Eu me organizo e fico ali, meu momento, sabe? Isso previne muito, né? Fortalece. Porque esse período tá horrível. Você já ouviu falar o tanto de pessoas doentes? Essa semana passada, o negócio tava feio. Olha, aqui em Boa hoje Vista. é segunda-feira. Antes de 11 horas da manhã, 3 pacientes meus estão graves. Nossa. Eu tô com 3 pacientes internados. Os 3 do centro de referência. Um desses bebês, infelizmente, entubou hoje de manhã. Nossa. Uma pneumonia atípica, fazendo medicação direitinho. E assim, eu sei que fez porque a mãe é uma mãe muito dedicada. Precisou entubar. Porque mesmo com a medicação, mesmo hospitalizado, ele não conseguiu sair de um desconforto respiratório, que ele só evoluiu com piora, precisou entubar. Nossa, que triste. Eu espero que essa criança se saia dessa vai dar tudo melhore. certo, Vai meu dar pequenininho tudo vai certo. pra casa. Porque as mães ficam desesperadas e quem tá cuidando tá torcendo ali para que tudo dê certo, né? Eu me recordo desses momentos aí, porque eu tive um filho, né? Que hoje ele tá com 27 anos, mas quando era bem pequeno, fase de 1 aninho e meio para 2 anos, tinha pneumonias com frequência, né? Em uma delas ele estava internado, eu estava com ele, nossa, chega a passar aquele pensamento horrível na cabeça da gente, né? Será que ele vai sair dessa? Foi bem pesado, mas graças a Deus está aí já um homem contando história já. A minha filha com 2 anos, ela teve uma pneumonia atípica. E o pior paciente é o que tem conhecimento. Então, eu vi os exames e eu disse, meu Deus. Nossa, sabendo, entendendo tudo o que é que tá ali, Quando né? eu vi os exames, eu disse, Senhor, posso trocar de lugar com ela? Porque essa é a nossa reação como a nossa mãe. reação como mãe. Eu digo, deixa eu trocar de lugar, me leva. Não leva ela não, porque quando eu vi que ela tinha... Tava grave. Ela tinha um pulmão inteiro comprometido. Nossa. Precisava fazer um dreno de tórax. Na época, nós só tínhamos um cirurgião torácico no estado. Ele chegou comigo e disse, Karine, vamos tentar com ela a abordagem tradicional. Eu não quero colocar um dreno nela. Porque você sabe o risco que é um dreno, é porta de entrada. Vamos tentar. Aí eu disse, é o que você decidir, que eu sou a mãe, eu não sou fisioterapeuta.
E bem difícil, né? Muito difícil uma decisão. E eu me recordo que nessas épocas em que as crianças adoeciam mais ainda, hoje a gente já tem muitas vacinas, né, para prevenir, mas há 27 anos atrás a gente não tinha no SUS ainda as vacinas antigripal, antipneumonia. Me recordo que uma pessoa disse: por que ele estava dando com frequência, embora eu tenha muito cuidado? Todos os cuidados que o médico ensinava, né? Não pode ter tapete, não pode ter cortina, troca o pano de cama de 3 em 3 dias para não ter acúmulo de poeira. E todos esses cuidados eu tinha, né? E eu sou do tempo da mamãe que me ensinava as coisas, dá banhozinho morno de eucalipto, aquele cuidado todo. O banho de eucalipto eu recomendo até hoje, né? Num bebê pequeno, faz um chazinho com 6, 7 folhinhas. Exato. E aí dá banho na criança, porque o eucalipto ele ajuda a desobstruir, a remover essas secreções que estão em viário superior. É muito bom, então super recomendado. Então eu fazia tudo isso e mesmo assim aparecia. Aí me recomendaram: olha, tem uma clínica ali que ele tem a vacina, tanto a antigripal como a antipneumonia. Então eu fiz, né? Na época não era muito barato, mas eu disse: vale a pena, porque se é para proteger. Olha, desde que ele tomou a antigripal na época particular e a antipneumonia, nunca mais ele adoeceu, graças a Deus. Minha filha tem 16 anos e depois desse episódio da pneumonia dela, nós fazemos a pneumonia especial. Eu lembro que há 14 anos atrás eu paguei, eram 3 doses no ano, e cada dose era R$ 1.800. Nossa, isso há 14 anos atrás. Hoje, R$ 1.800 é uma quantia significativa. Sim, muito. Imagina 14 anos atrás. Era muito, muito mesmo. Mas vale a pena, né? Vale. Porque protege. Quem bem puder fazer isso, não, faça. Vacina é vida. Mas hoje nós já temos, né? Graças a Deus. E uma coisa que a gente estava conversando, as pessoas estão deixando de se imunizar, inclusive a pessoa que vos fala. Mas, enfim, a gente tem que estar enfrentando um surto muito grande de influenza. E a gente estamos com surto no país. Pois é, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se vacinar, deve, né? Porque ela mata também. Sim. Ela mata, ela é uma gripe fora do comum. Eu tive semanas atrás, não foi fácil, estou aqui ainda em processo, ainda estou me recuperando, mas já bem melhor, mas não foi fácil. Foi horrível. É o que eu te disse, nós temos campanhas de vacinação para quem é da saúde, para quem é da segurança, porque nós somos linha de frente, né? Exato. E aí, essa semana, foi sexta-feira de semana passada, meu chefe mandou uma mensagem: olha, na sede da Censa, todo mundo seu cartão de vacina de 8 às 13. Eu não quero saber de vocês faltando. Eu peguei meus 8 cartõezinhos de vacina. Eu cheguei lá, eu disse: moça, completa pra mim o que tá faltando. Ela disse: não, o teu tá completo. Que bom. Graças a Deus. Ela disse: eu vou fazer em tia da pneumonia, porque a gente vai fazer em tia a pneumo 23. Acho que foi a 23 que ela fez. Porque você ainda tá dentro da cobertura, mas vamos fazer porque ela já vai vencer. E vai ser antes da campanha. Então, bora fazer logo. Aí fiz. A gente sabe que a vacina, ela não evita 100%, mas ela evita o fato de ser um fator agravante, né? É como esses dias um médico falou para uma mãezinha: não evita que seu filho pegue, evita que seu filho morra. Isso. Então, por favor, não deixe de fazer a vacina. Exato. Os meus filhos estão todos vacinados, agora falta a mãe, né? A mãe sempre se preocupando com os filhos e vai ficando de lado, mas a gente tem que estar bem também. E principalmente para cuidar deles. Lá em casa, todo mundo vacinado, os bichos vacinados, os meninos vacinados, todo mundo. E a mãe ali precisando se cuidar. E você se cuida porque é da área da saúde. Porque assim, se eu adoeço, como é que eu cuido? Exatamente. Não, e tem que estar protegida porque está lidando com tudo, né? E assim, eu sempre digo, eu lido com o bem mais precioso que as pessoas têm. Exato. São os filhos das pessoas. Exatamente. Então, eu não posso ser um foco de contaminação. Exatamente. E fala pra gente, Karine, de que forma a fisioterapia respiratória ela contribui para prevenir infecções respiratórias e também outras complicações? É assim, a gente, como eu te disse, a gente sempre vai trabalhar no que a pessoa precisa. Ah, não precisa de nada, eu posso fazer um tratamento preventivo.
Eu posso fazer... eu uso o laser para isso, mas tem outras técnicas. Para protocolo de imunidade. Você pode fazer técnicas de fisioterapia respiratória para fortalecer o pulmão. E isso, assim, eu posso usar do bebezinho recém-nascido ao senhorzinho de 90 e 100 anos. Porque tem essas técnicas, tem. né? E cada Ela público... fortalece o pulmão. Sim, eu tenho técnicas de fortalecimento. Que maravilha! E fala pra gente que importância tem o acompanhamento familiar, né? No sucesso do tratamento fisioterapêutico respiratório. Tem uma coisa que a gente sempre diz aqui no follow-up, que é assim: eu estou com teu bebê 30 minutos, 1 hora no dia, 2 vezes na semana. Você está o resto do dia. Exato. Então, assim, eu faço as minhas técnicas, eu te dou orientações e você segue. Esses dias eu recebi um paciente de um outro estado e a criança estava bem gripada e tal. Eu disse, tá, agora a gente vai atender e tal. Fiz todas as técnicas e eu disse, agora a gente vai lavar o nariz. Aí a mãe disse, não. Aí eu devo ter feito uma cara assim de pânico. Aí eu disse, não, mãezinha, a gente precisa lavar o nariz, porque essa secreção que subiu, ela precisa sair. Ela, não, mas o pediatra dela disse para não fazer. Aí eu disse, então você não vai contar para ele que eu vou lavar o nariz dela, tá? Eu lavei o nariz, eu usei sem brincadeira, num bebê pequeno de 7 meses, eu usei 10 seringas de 10 ml em cada narina. Imagina o tanto de secreção que tinha. Nossa, e se não fizesse, né? Essa criança... É aquela que bota a seringa de um lado e sai do outro, a secreção. Isso. E aí, dependendo do tamanho da criança, eu vou usar uma seringa de 5 ml, uma de 10, uma de 20, uma garrafinha de alto volume. Karine, toda pessoa pode fazer ou não? Tem que ser o profissional? Ou se a mãe tentar fazer esse método, ela pode não acertar e pode ali até engasgar a criança? É assim, eu sempre oriento que os pais têm que fazer. Eu lavo meu nariz todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. Com soro? Sorinho fisiológico, de preferência morno, que é mais confortável. Exato. Nunca gelado, nunca com água, porque água dói. E gelado dói também. E aí eu faço contração com soro gelado, os meus vasos, eles contraem. E não vai deixar eu sair tudo que tem que sair. Então, assim, eu acordo, tomo banho, lavo meu nariz. Chego em casa, eu vou tomar meu último banho do dia, lavo meu nariz. De manhã, às vezes, tem secreção, porque acumulou do dia, da noite, né? Exato. Dormir e tal. Se eu que faço isso todos os dias, tem dias que eu amanheço com secreção, imagina um bebezinho. Que não sabe ainda expelir. Um bebê que não sabe escarrar, que não sabe assoar o nariz. Não sabe fazer a própria sucção do nariz, como a gente tira, né? Consegue tirar como quando adulto. E eu sempre que eu recebo um paciente, eu mostro, olha, faz assim. Exato, sempre está ensinando a forma. Mas a internet está aqui, a gente sabendo usar a internet é uma ferramenta maravilhosa. E tem vários profissionais ensinando a fazer a lavagem nasal. E assim, lavar o nariz é super fácil. E a gente viu o quão importante é o trabalho do fisioterapeuta. Agora, nessa época que nós passamos, nesse pesadelo em que nós vivemos, na época da pandemia, a gente viu o quão foi imprescindível, importante, eficaz o trabalho de um fisioterapeuta que se uniu ali àquele grupo de médicos e tinha tudo ali naquelas máquinas, tudo era o fisioterapeuta que está lá medindo de um tudo. Eu não entendo muito bem para falar a linguagem de vocês, mas a gente via, assistia nas televisões, assistia nas redes sociais, a grande importância, o tanto de trabalho que vocês tiveram nesse período. Pra gente não mudou. A única coisa que mudou pra gente durante a pandemia é que a gente era obrigado a ficar o tempo inteiro de máscara. Sim. Mas o nosso trabalho continuou sendo o constante. mesmo. Eu fazia a mesma coisa.
essa criança aqui... Mas o número aumentou, né? Pra gente que trabalha com criança, não foi um pesadelo tão grande quanto quem trabalhava com adulto. Com adulto, né? Nós, com os bebês, nós tivemos menos casos graves, mas também os graves foram muito graves. Nossa, chegou a haver algum óbito? Nossa, muito triste, né? Muito triste. Eu sempre, quando eu comecei o curso de técnico de enfermagem, eu disse, eu não quero ser de criança, porque, assim, eu sou mãe e eu tenho muita pena mesmo. Eu disse, não, só vai dar com adulto. Muitas pessoas me dizem isso, não, eu não ia conseguir trabalhar com criança e eu já não consigo trabalhar com adulto. Olha só. Porque parece que assim... Parece que com o bebê e com o idoso eu tenho muito mais empatia. Não que eu não tenha com os seres humanos normais, né? As pessoas. Mas com o bebê e com o idoso, dá vontade de pegar no colo, cuidar e... Eu sei. Mesmo que eu não esteja ali pra fazer isso, sabe? Entendo. Engraçado, né? Cada um pensa de uma maneira e eu já tenho uma pena excessiva que eu não tinha coragem. Mas já com adulto já mais tranquilo. Então, mas voltando aqui ao assunto, como é que o trabalho multidisciplinar integra a fisioterapia respiratória no cuidado global, né, da criança? Nós, como equipe multi, nos meus 2 locais de trabalho, nós temos equipe multi. A gente trabalha encaixando, cada um encaixa a sua peça. Eu venho, faço a minha parte, você vem, faz a sua. E essas partes, elas se unem. Para um bem. Para um bem. Todo, então, né? assim, você é o médico, você vai prescrever a medicação e as condutas médicas. Eu, como fisioterapia, eu venho, faço as técnicas respiratórias, as de remoção de secreção, as coisas que são necessárias de serem feitas ali. Se necessário fazer uma aspiração, né, a criança está entubada. Então, assim, eu como fisioterapeuta, eu vou fazer as minhas técnicas de acordo com o que o paciente precisa. Eu vou precisar remover secreção, eu vou precisar aspirar uma via aérea. Os técnicos de enfermagem vêm para fazer a medicação, para fazer um acesso, o enfermeiro para fazer os cuidados, para fazer um curativo. O pessoal da odontologia vem, faz os cuidados orais, porque a gente, com os cuidados orais, a gente percebeu que assim, o paciente que está com a higiene oral ok, ele não piora. Isso na parte de UTI. A boca é um lugar que tem muita infecção. Nossa, e se essa parte deixa de ser higienizada, é por isso que tanto quando a gente tem um parente na UTI, que recordo que pedem assim tudo, né, para higiene bucal, para higiene do corpo, Sim. Os altos cuidados, e sempre ali os profissionais estão lá fazendo todo esse acompanhamento, toda essa higienização. Aí assim, a cada 2 ou 3 horas, depende do paciente, a gente faz a mobilização do paciente, muda de decúbito para que a gente não tenha as úlceras, né? Aquelas feridas por pressão. As caras, né? Isso. As úlceras de decúbito, elas são um foco de infecção muito grande e podem levar a óbito, né? Uma coisa puxa a outra, né? O paciente já está ali com aquela... Já está debilitado. Já está debilitado e aí ainda tem mais coisa. Por isso, essa equipe toda ali para estar dando assistência em todos os sentidos. E, Karine, quais são os resultados positivos que podem ser esperados após uma intervenção fisioterapêutica nesses casos? Toda vez que a fisioterapia vem e atende o paciente, ele entubado ou não, ele domiciliar ou ele no consultório, a gente espera que o paciente respire melhor. Se eu tenho secreção, eu tirei a secreção, eu vou respirar melhor. Se eu respiro melhor, eu brinco, eu como, eu durmo. E a gente sabe que comer, brincar, dormir fazem parte. Eu sempre digo assim para as meninas que trabalham comigo na estimulação precoce, que é assim... os pais só dão importância para a fisioterapia respiratória quando os bebês adoecem.
Exato. Porque assim, não, tá respirando. A respiração é uma coisa tão automática, tão natural, que a gente não se dá conta. Mas ela falha uma vez para você sentir na pele o quanto é ruim e que você não vive sem respirar. Eu te digo isso porque eu tenho fibromialgia. E da fibromialgia, agregada ali a ansiedade. E no que tem ansiedade, vem a falta de ar e a dor no peito. Nossa, e ficar sem respirar. Já tive, inclusive na pandemia, tive crises de ansiedade que fiquei assim, respirar. A pandemia, ela trouxe muitos gatilhos de... Desencadeou muita coisa em muita gente, né? Gente. E aí acontece que nessas idas ao hospital para ir atrás de ar para respirar, não era bem o caso. Era tudo aqui. Mente. Nossa, e é incrível, assim, como é que isso afeta o teu corpo, a tua respiração. E é horrível você sentir falta de ar, você puxar o ar e ele não vir. E você... toma ali uma injeção para acalmar teus nervos, estabilizar as batidas do teu coração, que dá taquicardia, dá pressão alta, dá tudo que você imaginar, você tem uma sensação de morte e é horrível. Eu tenho 5 hérnias. Eu sofri um acidente de carro há nem lembro quanto tempo atrás. E eu fiz 5 hérnias nesse acidente. Nossa. Sobrevivi ao acidente, mas tenho sequelas. E por conta dessas hérnias eu tenho dor crônica. Quem tem dor crônica sempre vai ter uma depressão e uma ansiedade associadas. Eu não lembro assim de ter tido uma crise de ansiedade de meu Deus, vou morrer. Só que quando eu estou com muita dor, dá uma falta de ar. Dá uma sensação de que eu vou morrer de dor. Por quê? A dor é tão grande que eu já cheguei a tomar morfina e não fazia efeito. Nossa. Gente, já pensou? E aí o que foi feito? Vamos dar um ansiolítico para ela aqui, vamos dar um calmante. Acalmou, uma dipirona fez efeito. Olha só. Gente, o nosso corpo, ele é assim... O nosso cérebro é uma máquina tão fantástica. E que se a gente não souber lidar e não souber por onde começar, a gente sofre, viu? Eu percorri muitos médicos, muitos especialistas para chegar ao que era aquilo ali que eu estava sentindo. Foi uma investigação tremenda até me entender, me compreender. E uma coisa que, assim, tu falou da fibromialgia, uma coisa que é maravilhosa para fibromialgia é o Pilates. Sério? Pilates é um remédio fantástico. É impressionante. Melhora. Faz com que o paciente não tenha crises. Nossa, que coisa boa. Vou procurar. E fala pra gente, Karine, existe alguma faixa etária ou estágio do desenvolvimento em que a fisioterapia respiratória seja mais eficaz? Eu acho que a fisioterapia respiratória, ela é do primeiro ao último suspiro de vida. É o que eu te disse, a gente não se dá conta porque é automático. Mas você imagina que você tá numa crise de asma. Que o asmático, a sensação... Eu sou asmática, eu tenho asma grave. A sensação que a gente tem é que a gente não consegue puxar o ar. Mas o asmático, ele tem ar demais dentro do corpo dele. Ele é um retentor crônico. Eu tô aqui, ó. Eu puxo demais e eu não consigo botar pra fora. E é diferente de um paciente com pneumonia, por exemplo. Que aí ele tá obstruído e o ar não entra. Ele faz... Entendeu? A gente vê geralmente os pacientes de asma dessa forma. Eu tinha uma sobrinha, quando pequena, ela entrava nisso e ficava... E era muito... Dava uma agonia de ver aquilo ali e você querer poder fazer alguma coisa e não conseguir. Realmente tinha que correr pro médico, correr atrás de ajuda. Hoje, tem as medicações mais modernas. Isso. Você consegue tirar uma criança de uma crise... Não numa crise de broncoespasmo, porque o broncoespasmo ele precisa de medicação. Mas eu tô entrando numa crise de asma, a gente consegue, pelo menos, parar ali aquele momento. Não que não vá fazer medicação. Medicação é muito importante.
Ela não vai parar se não fizer a medicação, né? E como a fisioterapia respiratória ela pode ajudar na autonomia e qualidade de vida das crianças, como a disfunção neuromotoras? É o respirar automático. Existem crianças que fazem apneias, elas fazem pausas respiratórias. Algumas fazem conscientes e outras fazem inconscientes. E aí nós vamos trabalhar nisso, de fazer com que essas pausas, elas ou não aconteçam, ou elas, se aconteçam com uma frequência menor e elas sendo muito pequenas. Entendeu? Entendi. E aí, assim, uma criança autista, uma criança asmática, a gente vai precisar ter o acompanhamento da fisioterapia. É muito importante. Porque, assim, normalmente, uma criança autista, ela é hipotônica. É o que eu te disse, aquela criança que é desabada. Ela tá aqui sobrecarregando todo o sistema. É assim, eu vou desabar e eu vou sobrecarregar todo o meu sistema. E aí, eu venho com técnicas manuais, organizo esse corpinho. Eu fico brincando, digo, não, tô aqui organizando, tô aqui brincando e tal. Ah, a tia vai fazer uma massagem, né? Deita aqui no colinho da tia, vamos assoprar. A gente vai usando técnicas para fazer com que a respiração fique o mais perto do normal possível. Entendi. Inclusive, o meu filho autista, ele faz o uso do risperidon. Quando foi lá no início, quando foi passado a medicação para ele, hoje ele já faz o uso dessa medicação tem uns 10 anos e serviu pra gente, né? Só que no início, quando estava assim na fase da agitação, porque tem hipersensibilidade imensa e o risperidon ajuda muito ali na concentração, na calma, e a doutora tinha passado pela manhã e à noite para dormir. Mas só que ele não tinha dificuldade para dormir. Passava, aí a gente volta de novo no médico, fala novamente, olha, a respiração não tá legal. Por quê? Passava da noite, a criança relaxava tanto que... E dormia pesado. Aí eu já não dormia. A criança ficava com aquele sono tão pesado que parecia que o ar ia faltar. Ficava aquele negócio, não era ronco, era uma espécie de apneia. E dependendo da posição que a criança dorme, existem medicações que relaxam tanto que a língua desaba. Isso. E é perigoso sufocar. Exato. E era isso que eu não conseguia dormir, que eu ficava ali vigiando o sono dele. E foi aí que eu procurei a nossa médica de novo. Eu disse, doutora, pelo amor de Deus, meu filho vai sufocar de noite, porque ele tá tão relaxado com a medicação. Não é bem o caso, pelas questões que ele dorme direito à noite. Ela disse, então vamos fazer uma mudança nessa medicação. Vamos mudar o horário, vamos fazer o desmame desse horário da noite. Se você sentir que mudou aí, que teve uma mudança de comportamento significativa, a gente vai vendo outros meios. E aí deu super certo só a dose da manhã. E dorme tranquilamente, graças a Deus. E acabou as minhas noites de pesadelo de estar ali vigiando o sono dele por conta daquele relaxamento todo e aquela respiração que parecia que ia sufocar. A gente, na UTI, a gente tem algumas sedações que a criança relaxa tanto que pode parar. Nossa, é por isso o medo de alguns pais, né? Já passei por isso também. Já passei. Pela questão de quando ele foi se entendendo mais, ele tinha sopro, graças a Deus fechou, tá fechando. Não precisou de cirurgia. Quando era pequenininho, deixava fazer tranquilo aqui, né? Ai, vamos e tal. Passar aqui a maquininha só o carrinho e tal. Tinha gente que tinha todo jeitinho e ele acabava permitindo. Mas tinha pessoas que ia ali abrupto e aquilo para ele não era legal. Chegou um período em que foi preciso, onde ele era atendido, pediram, não, você precisa de uma permissão para ele fazer natação, outros tipos de atividade física, então tem que ter a permissão do cardiologista. Então a gente tinha que fazer uma nova ecocardiograma. Foi aí que foi o para acertar, que ele não permitiu de forma alguma. Tivemos que ir para o centro cirúrgico, fazer a sedação, para que deixasse fazer aquele procedimento tão simples que é o ecocardiograma, né? Tem pacientes que não toleram o toque, que não toleram Exato. o barulho.
Ele é um deles. E aí a dificuldade, tanto minha como de muitas mães, de muitos pais, né, que enfrentam isso. Tem um bebê que eu atendo que ele anda de fone. Ele anda de headphone porque os barulhos muito abruptos, ele desregula. Exato. O meu desregula com o barulho das motos, agora que tá uma coisa horrível na cidade, aqueles que eles tiram o silenciador. E assim, eu já comprei e tentei vários fones, abafador, ele não gosta do aperto. A questão do toque também. Tu já viu que tem um pequenininho? Não gosta. É. Não gosta de nada. A gente vai... É porque esse bem pequenininho tu coloca dentro do ouvido. Ele não gosta. Eu já tentei com o pequeno, já tentei o grande, mas aí a gente vai se adaptando. Como eu sempre digo, eu vou aprendendo a lidar com ele no dia a dia, vou me adaptando ali ao meio dele e a gente tá indo na medida do possível bem. E assim a gente vai indo, a gente vai se moldando, se adaptando. Sempre é a nossa vida, né? E Karine, que orientações você daria para as famílias e cuidadores que convivem com crianças atípicas e que gostariam de incluir a fisioterapia respiratória no cuidado diário? Os cuidados diários não beijar a criança, não pegar em mão, não pegar em pé, que bonitinho. Não. Nós estamos passando por um surto de influenza. Então, assim, eu vou tocar na criança, eu lavo minha mão. Eu ando sempre com 2 vidrinhos de álcool. Eu também. Porque eu tenho que tocar nas crianças. Então, eu chego, borrifo álcool, limpo a mão, e aí vou brincando, passo álcool no meu equipamento todo, né? Meu equipamento, meu esteto, meu laser, e nas minhas mãos. Uma coisa a pandemia nos trouxe, né, para algumas pessoas, a higiene. Eu não consigo mais andar dentro do meu carro sem o vidro de álcool. Se eu vou em todo lugar que eu vá, eu passo álcool na mão. Eu chego, eu passo álcool na mão. Eu saio, eu volto de novo, eu passo álcool na mão. Então virou um hábito, um hábito bom de higiene, né? Os hábitos de higiene, eles devem ser reforçados. Tá gripado, não vai visitar a criança. Claro. A pessoa tem que ter bom senso, né? Exato. Acho que o bom senso, ele vai salvar o mundo, o bom senso. Eu nunca me esqueci de uma situação em que eu estava de bebê recém-nascido. A gente sabe como é ruim uma criança, um bebê. Você que trabalha no meio... Essa criança gripar, ela não sabe colocar o catarro para fora, não sabe expelir a secreção e é tudo muito mais difícil. Uma mãe pena, né, nesse momento. Muito. E eu me lembro que recebi uma visita, a pessoa estava extremamente gripada. Eu disse, nossa, que falta de bom senso. Não, quando minha filha nasceu, há 16 anos atrás, a gente não tinha tanta rede social. Acho que a gente nem tinha rede social na época. 16 anos atrás, que Boa Vista, a internet ainda era discada. Ainda era a época do Orkut, né? O pessoal usava muito, bem antigo, a internet discada. Eu brinco com a minha filha, eu digo, minha filha, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eu estudei usando a Barça. Aí um dia ela disse, mãe, o que é Barça? Eu disse, não fale comigo. Eu tenho um Barça enorme, dessa grossura. Não fale comigo, só vou conversar com pessoas que sabem o que é a Barça. É aquele completo você tem? Eu comprei. Eu não tenho mais, né? Porque quando eu fui fazer faculdade, aí os meus irmãos... Minha mãe doou, os meus irmãos usaram, enfim. A gente não tinha internet, então as pessoas elas vinham visitar nossa casa. E chegou um dia que eu disse, mãe... Pelo amor de Deus, eu não quero mais receber ninguém, eu não quero ver as pessoas chegam, eu tô descabelada, com os peitos pra fora. A menina tá sempre organizada, mas eu tô uma bruxa. Com olheira. Cansada. Às vezes eu nem tomei banho ainda. E a pessoa chega aqui... Tem aquele momento que até para conseguir a mãe tomar um banho é difícil, né? Aquele momento que o bebê requer muita atenção. E assim, a minha primeira semana pós-parto, ela foi pavorosa. Nossa, de muitas. Primeiro que eu tentei parto normal, não consegui. Eu fui até 8 centímetros, sem dor. Aí, de repente, a menina entra em sofrimento. Precisamos fazer uma cesárea de emergência. Então, já fui para uma cesárea. Aí... eu tinha tanto leite que ela se engasgava. A gente precisava tirar.
E quando eu colocava ela no peito, tinha tanto leite, ela se engasgava, ela ficava furiosa. Nossa. Ela me olhava assim, eu vou te matar, que tu quer me afogar. Acontece, eu também fui assim. E assim, a primeira semana foi ela chorando de fome e eu chorando de desespero. Aí tu imagina que veio gente, não sei de onde, visitar a gente. É complicado. Aquele momento difícil em que você está se adaptando, sua filha está se adaptando. Ela se adaptando ao mundo, a minha casa se adaptando a ela se adaptando à casa e um monte de gente dentro da minha casa. Difícil, difícil. Hoje em dia, pelo fato da internet ajudar, inclusive uma amiga minha teve filhos, teve a filha dela, tem mais ou menos uns 2, 3 meses, ela colocou logo lá nos status, nos stories, ela postou, não me visitem, por favor, e se vier, venha com o teste do Covid na mão. Eu digo, tá errada, não está. Não está errada. O povo, ai, que frescura. Não, gente, não é frescura, não, é um autocuidado. Porque um bebê recém-nascido morre se pegar uma gripe. Exatamente. Tem uma bronquiolite e morre. É muito frágil. A gente sabe que desse período de 0 a 5 anos, as crianças estão mais suscetíveis, embora ela esteja com as vacinas em dia, né? É um período de fragilidade. Até os 5 anos, eles não têm o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é essa imunidade que a gente pega na comunidade. Exatamente. Por isso que quando entrou na escolinha, entrou na creche, até os 5, 6 anos, é uma gripe atrás da outra. E o Ministério da Saúde e a Sociedade Internacional de Pediatria lançaram uma nota dizendo que as crianças têm 14 gripes no ano. Nossa. Pelo menos 14 gripes no ano. Então é mais de uma por mês. Com certeza. Não, mas é verdade. Esse período, e esse período sazonal que estamos agora. Gente, é demais. É demais mesmo. E esse ano, o que a gente tem percebido é que esse ano as coisas estão muito piores. Uma gripe fica muito mais forte, os sintomas são muito mais intensos, os desconfortos são muito maiores. Então, assim, gente, tá gripado? Minha amiga teve bebê. Deixa a criança ter uns 3 meses, já ter pelo menos vacina. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, principalmente agora no período sazonal. Se você está gripado, se resguarde, né? Não sai. Ou se precisar realmente sair, use máscara, porque a outra pessoa não tem culpa, a outra pessoa pode ter uma comorbidade, você passar uma gripe pesada, violenta dessa para ela, isso não é bacana, né? Então a gente está vendo muito isso. As pessoas saem para se divertir gripadas, não usam máscara, não têm cuidado com o próximo. Olha, eu já não tinha esse hábito de ficar aglomerada, né? Eu nunca gostei de tipo, boate, som alto e não sei o quê. Nunca fui muito. Eu gosto de, vou sair, vamos para um bar, eu vou sentar na mesa mais afastada, no lugar onde eu tenho vento circulando, tá tudo ok. Não vou ficar ali. Eu já não gostava. Agora, após pandemia, tipo, eu saio pouco. Eu já saía pouco, agora eu saio menos. Até porque entre eu estar... Gente, a minha cama é tão gostosa. Pra que eu vou desperdiçar? Ela me convida o tempo todo. Não, eu olho... E lá eu tô evitando tanta coisa. Exato. Sabe, eu não costumo receber pessoas na minha casa. Eu não costumo sair e ir pra um boate fechada. Você não vai me ver. A menos que seja assim, aniversário da pessoa, que não seja minha filha, da pessoa mais importante da vida. Até, tipo, minha filha, ela também não gosta. Então, ela não vai fazer um aniversário numa boate. Vamos fazer uma festa na piscina. Totalmente fechado, né? Exato. Se ali você quem tá doente vai transmitir para um monte de gente que tá ali. Lugar apertado, fechado, sem ventilação. Eu também não curto muito. Eu já não curtia antes. Agora, então, pós-pandemia, você não vai me ver lá dentro. E ainda mais agora, nesse período sazonal, né? Muita influenza, muita mesmo. Que Ontem domingo eu saí pra almoçar, pra jantar com a minha filha. Aí ela disse, mãe, vamos ficar onde? Eu disse, na parte externa. Aí ela olhou pra mim e eu disse, minha filha, 2 coisas. Primeiro que lá dentro a gente vai ficar com cheiro de comida, né? E depois porque estamos num período sazonal, minha filha. Nem você nem eu podemos adoecer. Aí ela, né, mãe? Eu disse, então.
Então, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, Karine, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação a cuidados mesmo e a ter mais empatia com o próximo também. O que eu sempre digo vamos nos cuidar, vamos lavar os nossos narizes. Nós que convivemos com crianças ou com idosos, com pessoas imunossuprimidas, lavagem nasal, vacinação em dia, não ficar visitando as pessoas quando a gente estiver doente. Exato. Porque se a gente se cuidar é cuidar do próximo também. Exatamente. E se vacinar, né? Se vacinar. Se vacinar, que é como a gente estava comentando aqui, previne uma forma grave da influenza, Sim. né? Que está dando forte em muita gente. Sim. E não saia para se divertir se você está cheio da gripe, para você não transmitir para os outros. Porque às vezes tem gente que está lá fora e precisa trabalhar. E aí pega uma gripe e traz o que não era bom para dentro de casa, né? Se você tá catarrento, fique na sua casa, você e seu catarro. Exatamente. Karine, muito bom conversar com você. Muito obrigada por toda essa conversa maravilhosa, cheia de informação e aprendizado, porque, nossa, eu digo que eu aqui, mais os nossos ouvintes, nós somos ricos de informação, porque cada profissional que a gente traz aqui para compartilhar todas essas informações é de grande valia, de grande riqueza. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Já compartilha a informação com quem precisa ouvir essa conversa. Meu muito obrigada. Nós conversamos com a fisioterapeuta respiratória pediátrica, a Karine Blanco, que nos trouxe aí todas essas informações. Nós falamos sobre fisioterapia respiratória no cuidado de crianças com disfunções motoras aqui no Conversas Inclusivas. Muito obrigada. Quero dizer que Conversas Inclusivas e aqui a nossa Rádio Web da Defensoria está sempre de portas abertas. Obrigada. Foi um prazer te conhecer e conversar com você. Precisando, a gente muito tá aqui simpática, sempre. Maravilhosa. Volte sempre. E eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Meu muito obrigada. Compartilhe essa informação e até a próxima. Tchau, tchau.